vamos começar mais uma curiosidade do Diário de uma Dietista. Hoje vamos aproveitar o último conteúdo que publicámos sobre as 5 razões que tornam o emagrecimento mais fácil no verão e vamos alertar para alguns alimentos que nesta fase do ano também se consomem e que podem ser substituídos por alternativas mais saudáveis para que consiga então emagrecer ou então manter o seu peso com sucesso. Então, se assistiu ao conteúdo anterior, eu estive aqui a explicar, a dar-lhe 5 razões pelas quais o nosso metabolismo está mais ativo, o que comemos, o que nos mexemos, torna o emagrecimento mais fácil no verão. Mas, se esteve desse lado, se calhar pensou, mas eu no verão reúno muito mais com a minha família e com os meus amigos, como mais, bebo mais e isso não me facilita nada o emagrecimento, muito pelo contrário, eu acabo sempre as férias com mais 1 quilinho ou 2 e por isso depois em setembro volto ao nutricionista. E realmente aqui nas consultas temos algumas pessoas que pensam dessa forma, mas que depois com algumas sugestões que eu vou hoje dizer neste conteúdo, percebem que é possível desfrutar de umas férias em termos saudáveis, equilibradas e não deixar de aproveitar, mesmo introduzindo alguns extras em termos alimentares. Vamos saber então que estratégias são estas. Gelados. Então os gelados são assim o ex-libris da estação do verão, são frescos, que é aquilo que nós precisamos e que melhor nos sabe é refrescar-nos com estas temperaturas e é muito comum o consumo, aumenta bastante o consumo de gelados nesta fase, ainda mais nestes dias, em especial se as pessoas estiverem de férias. E os gelados são de facto um grupo de alimentos muito calórico, desde logo porque na sua gênese têm gordura e açúcar e portanto tornam este grupo um dos mais calóricos e que mais podem alterar o peso durante a estação. O que é que nós sugerimos? Não deixe de comer gelados, mas faça gelados mais saudáveis. Pode fazê-los em casa, a partir de fruta e de água, ou de fruta e de iogurte, ou de fruta e de leite, o que os torna menos doces, menos gordurosos, porque tem uma base ou de água ou de um laticínio que não deve ser gordo, deve ser ou meio gordo ou mesmo magro. Ou então, se for fazer um gelado de compra, imagine que está na praia, apetece num gelado. Atualmente as principais marcas já têm todos gelados com uma base de água, portanto, que são aquilo que se chamam gelados de gelo ou de água ou sorvetes e que são muito mais leves em termos calóricos. Para ter uma ideia, um gelado comum de água vai até às 100 calorias, anda ali pelas 80, alguns mais leves atualmente até têm ali 50, 100 calorias, o equivalente a uma peça de fruta, enquanto um gelado mesmo pequeno, mas com base de nata, com base de leite gordo, tem pelo menos 150 calorias. Portanto, é o dobro, chega a ser o dobro ou o triplo das calorias se adicionarmos aqui algum chocolate, amêndoas e outras coisas. Portanto, opte pelos gelados ou feitos em casa ou gelados de gelo. Bebidas são também um grupo de alimentos que pode facilmente engordar, fazê-lo engordar no verão. Principalmente se forem bebidas alcoólicas, porque o álcool é um dos nutrientes, é o segundo nutriente mais calórico. De 1 grama de álcool o nosso corpo consegue formar 7 quilocalorias. A seguir, antes deste só mesmo a gordura, significa que é muito fácil formar calorias, formar gordura à custa de álcool, bebidas alcoólicas. E não estamos a falar apenas de cerveja, de vinho, estamos a falar também de sangrias, de caipirinhas e destas bebidas mais compostas que se fazem nesta época do ano. E muitas vezes as refeições e os petiscos puxam este tipo de opções. Então a nossa sugestão é que ou opte por não fazer de todo bebidas alcoólicas, opte pelas opções sem álcool, por exemplo a cerveja sem álcool, com uma redução de álcool que atualmente já existem, ou então opte por fazer águas aromatizadas. Se não quiser beber água à refeição, água mineral natural, faça uma água com gás e depois ou já tem um aroma ou então aromatize-a naturalmente com fruta, por exemplo com limão, com pepino, com gengibre e vai fazer quase um rosé, mas sem álcool, é muito agradável, muito fresquinho, acompanha um marisco, acompanha um churrasco, acompanha uns caracóis, muito agradável e sem calorias. E por fim, petiscos. É óbvio quando nós nos juntamos com os nossos amigos nesta fase, à mesa, queremos petiscar, queremos fazer ali um convívio que dura algum tempo.
Por um lado, não é preciso estar sempre a comer, passar horas e horas a comer, podemos interromper e estar apenas a conviver falando, mas por outro lado podemos servir uma mesa de petiscos mais saudáveis, fugindo aos enchidos, aos queijos mais gordos, ao pão, às entremeadas, portanto ali aos rissóis, aquelas coisas que normalmente existem numa mesa de petiscos. Normalmente são alimentos sempre mais gordos. Alguns exemplos mais simples e que toda a gente adere muito bem são os mariscos cozidos. Nesta fase do ano sabe lindamente comer um camarão cozido, umas amêijoas ao molhão pato. É óbvio que temos de ter cuidado com o pão, mas fazer um marisco, mesmo que seja com a própria água do marisco e uma cebola, um bocadinho de alho e azeite, é muito saudável e não só como é comido, temos que descascar, temos que comer uma a uma, parece-nos que, portanto, induz maior saciedade porque parece que comemos muito e na realidade demoramos foi muito tempo a comer. Portanto, sirvam os mariscos cozidos, uns caracóis, que são moluscos e que são muito parecidos aqui com a categoria dos mariscos, substituam os queijos gordos por queijos brancos, façam uns ovinhos de codorniz, que toda a gente gosta. Muito na moda estão os vegetais crus com hummus, com tzatziki, com outros molhos. O tzatziki é um molho grego, muito parecido com o molho de iogurte e que faz com que possa petiscar, mas petiscar alimentos muito mais leves em termos calóricos. Pode também servir na sua mesa fruta, frutos secos, alguns termossos. E, portanto, já sabe, junta-se ali uma série de petiscos, de opções, mas opções muito mais leves e que com certeza os seus amigos e familiares vão gostar e permite-lhe manter o peso, participar de uma forma natural e equilibrada. Outros exemplos poderíamos dar, mas de facto estes são assim os três que mais se afiguram como dificuldades em férias e não só, agora no verão. Se tiver alguma dúvida, deixe-nos aqui nos comentários porque vamos esclarecer num próximo conteúdo. Já sabe que para o Diário de uma Dietista, alimentação saudável não é dieta, é saúde e é para a vida.